Porquanto assim como o corpo é um, e é uma unidade, possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres, a todos nos foi dado do beber do único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos membros. Se porventura o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar, por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Versículo 18 de 1 Coríntios 12. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça não pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, todos os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos o tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos como decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia, Deus o estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação um pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. O versículo 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro mestre, em seguida aqueles que realizam milagre, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, ou são todos mestres? Ou todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar, falam todos em línguas, todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, e essa palavra vem edificar as nossas vidas nesta manhã. Te peço que me use apenas como instrumento na tua presença, para que a excelência da glória, Senhor, desse texto traduzido para os dias de hoje, venha fazer bem as nossas vidas. Eu repreendo todo espírito incomodador, todo espírito ensurdecedor, tudo aquilo que tira a nossa atenção da tua palavra. Quero que todo pensamento contrário caia por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus, para que todos nós venhamos a prestar atenção na tua palavra e se preocuparmos apenas e tão somente de ouvirmos a tua palavra nesta manhã. Esta palavra vai nos trazer vida, e essa vida vai ser de grande proveito para o nosso corpo. É isso que eu quero que aconteça conosco, que estamos aqui na comunidade, as pessoas que me assistem ao vivo, as pessoas que assistem esse culto gravado. O impacto e o poder seja o mesmo através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode assentar. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Irmãos, existem coisas que o mundo tem tentado fazer de diversas formas para tirar a nossa atenção. Queria que você entendesse, que nós entendêssemos nesta manhã, e você que está em casa me assistindo, preste bem atenção nisso, que o corpo de Cristo é um organismo vivo, viu? Nós somos um organismo vivo na presença do Deus eterno. Muitas vezes as pessoas acham que é algum privilégio estar em cima de um palco pregando. Eu digo para você que depende do lado que você vê as coisas. Porque não importa só um pregador para que a igreja vá. Como nós acabamos de ler, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e todos nós somos especiais.
Satanás, de uma forma muito sutil, quero mais uma vez te lembrar que o diabo é nosso adversário. Repita comigo, o diabo. Irmão, está com medo dele? Fala, o diabo é meu adversário. Não tem nada de bom. Está querendo me ferrar. Pensa você que Satanás tem alguma coisa para te atrair, para te mostrar coisas boas. Primeiro, não criou nada. Inclusive ele é a criação de Deus. Mas Deus, na extrema liberdade que tem nos dado, Satanás optou pela arrogância, pela prepotência de querer ser Deus. Em um determinado momento dele servir, que era o serviço que ele fazia no céu, deixou alguma coisa entrar na vida dele, que foi a soberba, que foi pretender ser maior que Deus. Ontem eu estava em São Paulo e antes de eu pregar, estava meditando sobre o que eu ia pregar hoje. O que eu ia pregar ontem eu não tinha nem noção. Era um daqueles cultos assim que você não... Falei, Deus seja louvado e vá do jeito que vá, Deus. Mas essa mensagem já estava na minha cabeça ontem. E quando eu me lembrei disso, que o Espírito Santo trouxe à minha memória, Satanás se rebelando, eu me lembrei de coisas rebeldes e corpo. Existem muitas coisas em nossas vidas que estão sendo desajustadas, estão desarranjadas, porque nós estamos perdendo a essência do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tratando-se de corpo, vou falar de uma coisa que talvez muitos de nós tenhamos medo ou às vezes repelimos, mas eu quero te lembrar de uma coisa. Você sabe como que surge um câncer no corpo físico? Todas as vezes que a estrutura de um DNA é atacado. Sai daquela sequência genética. Aí acontece algumas transformações. Aliás, até proporia para você, essa semana, dar uma lidinha, viu? Porque muitas vezes em nossas vidas acontecem coisas que nós não queremos entender o que é. E muitas vezes nós culpamos a Satanás, culpamos Deus, culpamos as outras pessoas. E muitas vezes esquecemos, ou muitas vezes não nos lembramos que o problema pode estar em nossas vidas. Pode estar no desarranjo que nós proporcionamos às nossas vidas. E quando alguma coisa interfere no DNA, e vamos falar de coisas espirituais agora, qual que é o DNA de Deus? Santidade. Por que Jesus Cristo veio andar na terra como Jesus de Nazaré? Porque a terra estava contaminada. Precisava vir alguma coisa descontaminada para acabar com a contaminação. A contaminação chama-se pecado. E o DNA de Jesus na face da terra é a santidade. Nos trouxe de volta a obediência ao poder da palavra de Deus. Porque todas as vezes que desobedecemos o poder da palavra de Deus, nos tornamos uma célula doente. E célula doente tem uma grande proporção de ser uma coisa maligna. E hoje, falando em coisas espirituais, vamos falar de coisas malignas. Então toda vez que Satanás entra em nossa cabeça, ou deixa nos fazer de acreditar na palavra, nós estamos doentes. E essa doença pode contagiar as outras pessoas. E as outras células, você um dia entra, dá uma olhada no sistema imunológico do corpo. É um bagulho louco, velho. Você fica, para quem gosta disso, fica doido, né? Quando você pega essas coisas para ler. Então o sistema imunológico, quando percebe que tem alguma coisa errada, manda todo mundo para lá. Vamos lá, vamos arrebentar com esse negócio, porque esse negócio não é nosso. Tem alguma coisa estranha dentro do corpo, por isso que nós temos febre. Esses dias atrás eu preguei sobre a febre espiritual que não estamos tendo mais. Que deveríamos estar preocupados com a nossa eficácia aqui na face da terra, a respeito de quem nós somos e por que nós estamos aqui. Satanás conseguiu entrar em nossas mentes e colocar em nosso coração que nós estamos aqui para ficarmos ricos, que nós estamos aqui para nos preocupar com a nossa moradia. Por gentileza, eu te peço e invoco a tua inteligência, não estou falando que isso é pecado, não falo sobre isso. Aliás, uma pessoa que te incentiva mais a viver bem que nem eu pode ter igual. Mas eu sempre te falo, viu, tira um tempo, guarda uma grana, vai viajar com a tua família. Pelo menos de tempo em tempo, pega a tua família, vai para um restaurante comer. Ajunta um dinheirinho que dá.
Satanás, ele entra em nossas cabeças e fala que não dá. Ele já começa falando que não dá para você ser dizimista. Não dá para ser dizimista, que vai me faltar. Porque ele sabe que essa informação vai deturpar a célula. E quando você permite que essa informação, ela vem sobre a tua cabeça, você está desmerecendo o poder da palavra. E daí você quer colher frutos bons sem ter plantado nada. Aí o teu dinheiro começa a não dar, porque lá em Ageu falou que aquele que não apresenta um pouco para Deus, ele começa a colocar o seu salário num saco furado. Você sabe o que é um saco furado? É uma coisa que nunca vai encher. Tem gente que está se desgastando, correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro. Tem pessoas que em favor do dinheiro, está esquecendo dos filhos, está esquecendo da família, está trazendo deformidade à família. E daí a família começa a virar essa baderna que está tendo agora. Porque os filhos não obedecem mais, porque pai e mãe não estão mais ensinando. Aliás, um pouquinho pior, pai e mãe não estão sendo exemplo para filho. Porque os filhos reproduzirão aquilo que vem em nós. Se formos mentirosos, teu filho vai ser mentiroso. No dia que você descobrir uma mentira do teu filho, você vai querer dar um murro na boca dele. Você vai querer tirar o celular dele. Você vai querer tirar a internet dele. E eu te pergunto, quem está tirando alguma coisa de você quando nós mentimos? Porque chega uma certa altura da vida que nós parecemos que somos árvores frondosas, né? Que a gente cresce, que Deus te deu o poder de crescer, de ficar bem. Aí a gente começa a não depender mais de Deus. Mas eu quero te lembrar de uma coisa muito séria: a não dependência de Deus vai fazer com que as coisas boas acabem. Porque tudo que é baseado na força um dia acaba. Viu? Guarda isso, tudo que é baseado na força um dia acaba. Se eu me perguntar como é que eu me sinto hoje com 52 anos, mais cansado do que quando eu tinha 30. 30 anos eu vi um negócio, eu punha uma escada, subia, pá, descia, chegava no fim do dia, tinha feito 30 coisas. Hoje chega no fim do dia, fez uma, já está... Você percebeu como acaba? Acaba. Só que a força, se você se basear nela, ela não se renova. Porque o que renova uma força é o poder. E o poder está na palavra. E quando nós estamos nos abstendo da palavra, nós começamos a ficar fracos e vulneráveis. Começamos a fazer coisas indesejadas. Começamos a ter posições indesejadas quanto à Bíblia. Aí eu vou te falar, e você vira um câncer. Você já não vira mais uma célula que abençoa. Você já não vira mais uma célula tronco. Célula tronco é aquela no teu corpo, que aonde ela for, ela refaz as coisas. E tem as células somáticas, que são aquelas células de tecido. E às vezes a gente chega numa altura que não estamos sendo mais nada na casa de Deus. Por quê? Porque nós estamos tentando viver pela vontade do mundo. E a vontade do mundo não pode prevalecer na nossa vida, porque nós somos estreitamente espirituais. E quem é espiritual busca as coisas primeiro, são as coisas de cima. E as coisas de cima estão na palavra de Deus. E quantas vezes que o mundo tem entrado em nossas vidas, tem tentado desfazer o DNA de Deus em nossas vidas, nos arrastando para as coisas mundanas. E quando nós viramos mundanos, nós somos um câncer. Seremos bênção ou maldição? Depende de cada um. Graças a Deus, Deus não nos deu o poder de saber o que as pessoas pensam. Pela misericórdia de Deus, Ele não nos deu o poder de sermos onipresente. Porque nós servimos a um Deus que é onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos as coisas limitadas, aquilo que nós procuramos saber. Porque muitas vezes nós estamos vindo para uma igreja, estamos sentados, prestando um culto a Deus, não porque temos mais amor pelo corpo de Cristo, porque talvez não tínhamos mais aonde ir. E começamos a vir prestar um culto. Aí você começa a ler a Bíblia na hora que alguém está pregando. Isso é um sinal que você não está interessado na palavra. Sabe o que você está se tornando? Uma célula doente. E se não for tratado pelo poder da palavra de Deus, vai virar um câncer. E o câncer tem que ser extirpado. Nossa, pastor, essa palavra é muito dura. É só você ir em João capítulo 15. Jesus fala assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Toda vara aqui em mim que não dá fruto, ele atira. E limpa todas aquelas que estão ligadas para que dê mais frutos.
por que aquilo que não pertence ao corpo tem que ser tirado? Porque é um câncer. Por que aquele que está ligado na videira verdadeira, ele limpa para que dê mais fruto? Porque nós temos que renovar a nossa mente. Aliás, Romanos capítulo 12, Paulo fala muito claramente sobre isso, né? Renova teu pensamento. A semana passada foi ruim, legal. Satanás fez o que tinha que fazer. Nos atingiu, legal. Perdi uma batalha, mas não perdi a guerra. Quando amanhece um dia, quando troca de semana, quando troca de mês, quando troca de ano, você tem que pôr uma coisa na tua cabeça: existe uma nova razão para mim viver. Sou servo do Deus vivo e vou me apegar no poder da palavra, e Satanás não vai me derrotar. E tudo aquilo que estava tentando me prejudicar vai cair por terra, porque o poder do Senhor é maior em minha vida. Agora, conforme nós lemos, o que nós estamos fazendo pelo corpo de Cristo hoje? Já faz alguns meses que eu não assisto mais TV. Não que eu falo para você que tem que fazer, não faz. Eu fiquei de saco cheio, você só vê problema, é os mesmos políticos ladrões. Infelizmente o nosso país tem uma cultura desgraçada de ruim, né? E no meu curto entendimento, se não pegar crianças da idade da minha neta agora, mais velha, que está com 8 anos, e você inserir uma educação de responsabilidade, esse país não vai mudar. Aliás, quero te lembrar que esse ano tem eleições, né? E em outubro nós vamos reeleger um monte de gente. Vocês sabem disso? Quantos de vocês que estão aqui que têm título de eleitor? Se você não tem, você está em contrariedade às leis desse país. Vai tirar. Não, pastor, mas a coisa está tão... Se você não vota, a Bíblia diz que aonde o inteligente não põe a mão, o burro prevalece. E daí nós começamos a sofrer sanções, e principalmente Sorocaba, que é uma cidade muito industrializada, o mercado ruim, o jeito que está, a gente sente na pele aqui. Então em outubro você vai ter que exercer a tua inteligência. Mas vá para a cabine de votação baseado no poder da palavra de Deus. Escolha pessoas decentes. Essas mesmas pessoas que vêm se reelegendo durante anos e não faz nada, e chega nesse ano, aí você começa a ver, né? É tapa nas costas, é abraço de tamanduá, aí vira uma desgraça, né? Aí aparece nego, não sei da onde, rapaz. Tem gente que fica 3 anos escondido, parece que é como é que... antes de virar borboleta vive num casulo. Você não vê o bicho no dia de sol, no dia de chuva, tá lá escuro. Quando dá ano de eleição, que tem de nego com a cabeça para fora, perturbando a gente, que eu de louco. Mas irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar, porque a decisão está em nossas mãos, de fazermos o bem ou fazermos o mal. Não sei se você está percebendo que está aparecendo de lombada pintada nessa cidade, é coisa de louco, né? Estão pintando até buraco. Aí esses dias eu olhei um buraco pintado e falei, que eficácia tem, né? Aí depois quando remendar o buraco, que não sei quando que vai ser, aliás eu tenho uns amigos que gostam de trilha, chamei tudo para Sorocaba, vem aqui filho, que não tem buraco, tem remendo, o remendo é pior do que o buraco. Tem remendo que se você não andar com cinto de segurança, você cai do banco, cada pulo que você dá no carro, meu Deus do céu. Aí você vai reclamar de Deus, a cidade está esburacada. Viu? Deus vai te responder assim, aí filho, sabe o teu título? Usa melhor. Porque na maioria das vezes, tanto espiritualmente quanto fisicamente, nós não estamos usando a nossa inteligência para servir a Deus. Aí estava falando para você que faz tempo que eu não assisto TV, mas o Face eu sempre passo, sempre estou fazendo live, publicando as coisas. Se você não tem o meu, é Gilson Berigo. Aí ontem eu vi alguma coisa sobre a Síria. Aí estava indo para São Paulo com meu pai, com a minha mãe, com a Miriam. Aí eu perguntei para eles, falei, o que está acontecendo? Estão bombardeando lá de novo. Bombardearam hospital ou maternidade, muita gente morrendo. Isso para mim é normal, desculpa falar isso para você. Se você começar a ler a Bíblia, se ainda não lê, começar a ler os evangelhos, para entender isso aqui, vai para o final dos evangelhos. Você vai ver, velho, que tudo isso está previsto. O que me assusta são pessoas ditas crentes, porque o evangélico não faz isso, o cristão não faz isso.
Senhor, volta logo. Viu? O Senhor não pode voltar enquanto nós não anunciarmos a palavra de Deus a todas as pessoas, velhinho. Viu? O Senhor não pode, está tudo no tempo certo. O anticristo ainda não se manifestou. Algumas teorias dizem que antes dele manifestar, a igreja sobe. Outras teorias falam, tudo teorias teológicas. Por isso que eu falo para você, a teologia até um certo ponto vai bem. Se apega na palavra, que você tem que estar preparado 25 horas por dia. Quando Jesus voltar, irmãos, você não vai ouvir trombetinha. É num piscar de olhos, foi, pumba. Enquanto nós não pregarmos o evangelho a toda criatura e todos na face da terra ouvirem falar que Jesus é o Salvador, Jesus não vem buscar a igreja, e essas desgraças vão aumentar. O que nós podemos fazer é orar por aquelas pessoas. O que nós podemos fazer é procurar alguém que não conhece Jesus e avisar ela que Jesus está voltando. Mas as infiltrações humanas do nosso DNA, as infiltrações espirituais do nosso DNA estão nos fazendo ficar mudo. Nós estamos virando células doentes dentro do corpo de Cristo. Estamos virando pessoas conformadas com esse mundo desgraçado de ruim. Porque todo dia o Espírito Santo te põe alguém para você falar do Evangelho. Tem feito isso? Você entra numa fila, irmão, puxa assunto, irmão. Você é um propagador de coisas boas. O Senhor, aqui nesse texto que nós lemos, o Senhor tem te dado dons. Você leu aí os dons? Se você começar do primeiro para cima, diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero que tenhais desconhecimento. Sabeis quando era um pagão, de uma maneira ou outra, fosse fortemente atraído pelos ídolos mudos. Porquanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma que ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes que no dia a gente fala mal de governo, a gente fala mal de tudo e não fala bem do Evangelho. Quando nós não falamos bem do Evangelho, estamos possuídos por um DNA maligno que está tentando quebrar o nosso DNA espiritual de santidade. Porque nós não viemos aqui para fazer reunião, nós viemos aqui para propagar o Evangelho do Senhor Jesus. A gente vem em cultos para ouvir a palavra de Deus, acrescentar a nossa fé e vencer o mundo. Não é se assimilar com o mundo. Está na hora de nós tomarmos um pouquinho de jeito. Eu ia falar vergonha na cara, mas posso ofender, né? Algumas pessoas não gostam de ofender ninguém, né? Mas estamos precisando tomar um jeito. Chega numa fila, não tem o que falar, irmãos. A pessoa vem falar, rapaz, tá difícil. Cara, tá calor aqui, hein? A pessoa, rapaz, tá esquentando. Fala, então, rapaz, e pode piorar. A pessoa, Deus o livre, está louco? Não. Se um dia a gente for para o inferno, lá é pior, porque aqui não se compara o que é o inferno, cara. A pessoa, Deus o livre e guarde, é perigoso ela fazer o sinal da cruz. Você fala assim, então, você conhece Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Deus mandou Ele aqui na terra para nos regenerar do pecado. Para um dia nós ir morarmos com Ele no céu. Lá vai ser gostoso. Quando nós vamos usar os elementos que nós usamos aqui na face da terra, quando você for abastecer teu carro, tua moto, comprar pão, comprar um remédio, comprar qualquer coisa, seja uma pessoa feliz. Aí você vai encontrar pessoas infelizes. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, você... Irmãos, isso é clássico. Nossa, você entrou aqui, o ambiente parece que ficou melhor. Você fala assim, porque dentro de mim está o Espírito Santo de Deus. Ele quer chegar na tua vida. Quando você chegar num lugar que está tudo climatizado, você fala assim, ô lugar gostoso, né? A pessoa, uma delícia esse ar-condicionado. Então, rapaz, lá no céu vai ser melhor ainda. Porque lá vai ser o próprio Deus que vai soprar sobre nós e vai nos trazer o ambiente exato para nós morarmos. Sabe por quê? Existem diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, presta bem atenção, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar.
há outro poder de operar milagres, e outro profecia, e há outro discernimento de espírito, e há outra variedade de língua, e ainda há outra interpretação de língua. Entretanto, o mesmo Espírito realiza todas essas ações e distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Aí o questionamento que eu quero fazer nessa manhã, já para terminar: o que nós estamos desejando do Espírito Santo de Deus? Você está procurando cuidar só da tua vida? Cuidado, você vai para o inferno. A palavra de Deus é escrita. Isso não é doutrina de homens. Isso não é usos e costumes, né? Isso não é usos e costumes. Diz assim: busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Já prestaram bem atenção nesse versículo? Busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai criar nada para você, porque tudo já está criado. A formação já está feita. Pá. Haja, houve. Separe, separou. Suba a terra, subiu. As águas separem as terras, separou. Irmãos, no poder da palavra, Deus falou assim: cresçam plantas, cresceram. Aí Deus chama o Adão e fala assim: põe nome agora nas coisas. Ele pôs. Capacidade de Deus. Deus está querendo nos dar. Deus está querendo ministrar inteligência sobre a tua cabeça, para que nessa vida você seja uma pessoa excepcional. Aí a pessoa vai falar assim: nossa, o que você tem? Fala: o poder do Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Quantos dons que o Espírito Santo tem para distribuir e não está encontrando células para distribuir os dons. Células somos nós no contexto do corpo. Porque nós estamos querendo pôr parâmetros nas coisas de Deus. Eu vou te dar uma revelação que Deus me deu ontem. Eu até peguei meu celular aqui, eu esqueci lá em cima, mas eu lembro do que eu anotei. Anotei não, que eu falei, porque o celular trabalha para mim. O teu celular trabalha para você ou você trabalha para o teu celular? Aí eu aprendi que tem microfoninho, né? A gente que já não enxerga mais direito, é uma desgraça escrever naquele negócio. O dedo é maior, você bate. E o meu tem hora que... O meu celular, ele tem hora que ele tem problema de Parkinson. Bicho, o negócio começa a tremer de uma forma, você aperta umas teclas, não sei se bate duas juntas, ele escreve tudo, falou: Senhor. Aí esses dias eu fui orar, o Espírito Santo falou assim: bicho, não é oração, não é problema de você ligar lá na Samsung para arrumar teu celular. Aí eu escrevi, aí eu falei, e uma coisa que o Espírito Santo me lembrou muito bem. Você sabe por que tem gente que está patinando? Deixa eu te explicar isso. Tem gente que não está indo para frente nem para trás. Tem gente que está com uma vida desgraçada de ruim, não prospera, não piora, vive angustiado dia e noite. Oxalá que aqui não tenha ninguém assim. Mas presta atenção, o que está acontecendo? Sabe o que acontece com uma pessoa que não vai para frente, não vai para trás, não melhora, não piora? Vive a angústia de morte. Pessoas que estão fora do corpo, porque fora do corpo se vegeta, não se vive. Presta atenção no que eu estou te revelando hoje. Pessoas que estão fora do contexto do corpo de Cristo vegetam, não vivem. Aonde você põe a mão não vai para frente, aonde você pisa não é teu, ou o que você fala ninguém te ouve. Você vive com uma angústia de morte dia e noite, a coisa não vai para frente. Você está fora do contexto do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo tem trabalho para todo mundo. No corpo de Cristo é você pedir que o Espírito Santo te toca. No corpo de Cristo você tem que se preocupar com os outros. Porque eu li lá em 1 Coríntios 12, lá na outra parte lá que eu li, quando uma célula, uma parte do corpo tem problema, todo o corpo sofre. Ontem estava em São Paulo, passei na casa de uns parentes. Aí o parente do parente, que a gente crescemos junto com os filhos, tudo, a pessoa está com cirrose, nunca bebeu. Você já viu pessoas com cirrose? E nem todos que têm cirrose é por causa da bebida, às vezes é alguma deficiência. A pessoa fica amarela, sem ânimo. Aí você fala assim: nossa, mas na complexidade do corpo, um órgão está ruim, todo o corpo fica ruim por causa de um órgão ruim. Agora, você já pensou como que a igreja de Cristo está? Quando nós poderíamos estar reunidos para louvar a Deus, porque a igreja precisa se reunir.
Agora tem muitas teorias que pessoas falam que não precisam mais de igreja. Essas pessoas estão na função de Satanás, de destruir. Porque, querido, com todo respeito à tua inteligência, e sabe que eu gosto disso, eu gosto de respeitar muitas pessoas, mas não posso me furtar de te dizer uma coisa: cuidado o que você ouve, cuidado o que você fala, porque é um direito seu ouvir e falar. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: tudo que você fizer, você vai receber de volta. Tudo o que você fizer, você recebe de volta. Se os teus conselhos forem bons, você vai receber boas coisas de volta, porque você está ajudando. Se você amaldiçoar alguém, a maldição vai chegar na tua vida. Se você está ouvindo coisas que não faz bem para a tua vida, você vai se ferrar e Deus não vai te ajudar. Porque Deus está baseado na justiça. Amém? Deus está baseado na... E a justiça dele, o que que é? Palavra escrita. Ah, pastor, mas eu acho, irmão, acho que se você quiser, só não vir me encher o saco. Esses dias veio assim, eu ouvi dizer, falei, o que você ouviu dizer? Não, faz o seguinte, cara, vai procurar outro para você perturbar, que a minha visão é pregar e ganhar almas e batizar, e a pessoa decide o que ela quer fazer da vida. Se eu ficar olhando para nego tonto que nem você, eu vou ficar andando para trás. E Paulo, desculpa, mas entre a Bíblia e você, vai você para o inferno, porque você já está endemoniado. Paulo fala assim, não que eu seja a perfeição de tudo, mas de uma coisa eu ponho na cabeça, eu vou olhar para frente, porque o meu alvo é a frente, não é para trás. Aí a pessoa quer me convencer que ela não quer ser dizimista e quer achar parâmetro na Bíblia. Você vai achar, você acha o que você quiser na Bíblia. Mas o que prevalece é o poder da palavra, porque texto sem contexto é maldição na tua vida. E está cheio de gente atraindo maldição para a vida. Depois que eu descobri que o paletó não tinha poder, aí eu deixei de usar. Porque me embutiram na cabeça desde criança pequena lá em Osasco que tinha que pregar de paletó e gravata. Depois que eu descobri a história da gravata, aí eu amaldiçoei mesmo. Aliás, pus gravata esse dia para fazer o último casamento que eu fiz. Não vou mais fazer casamento também. Acabou. Não quero mais. Só mais um? O nosso? Nós já casamos mesmo. Dia 3 de novembro tem um casamento de uma menina aqui da igreja. É verdade, esse daí já estava combinado. Mas é o último também. Mesma história. É o seu? O da Tati também? Meu Deus do céu. Não, mas eu impostei o pastor Marcos, agora que é o pastor casamento. Eu ia falar santo casamenteiro, mas não dá certo, né? Aí vai achar que quer tomar o lugar de Santo Antônio, vai dar uma briga danada. Então, pastor. Mas a gente vai conversando. Eu vou dizer não com todo carinho assim. Mas alguma coisa que Deus possa tocar no meu coração, né? Mas minha vontade é não fazer, para não usar mais gravata. Aí depois que eu disse, não vou falar. Aí eu descobri que o poder de Deus está dentro da minha vida. Não está no meu exterior. Porque aquele que quer se apresentar como filho de Deus no exterior é um tremendo de um hipócrita. Porque Deus não se manifesta na palavra, Deus se manifesta na atitude do ser humano. E a melhor atitude que nós podemos ter é nos render ao poder da palavra de Deus. Curva a tua cabeça nesta manhã.